A Semana de Publicidade e Propaganda da Unimar, a Universidade de Marília, o tema atualíssimo, como já comentou a coordenadora Débora. As mídias sociais, suas influências no consumo e na publicidade. Então, duas feras da área, convidados para abrir o evento, o Cristiano Santos, que é de Jundiaí, mas trabalha em São Paulo, e o Alan Domingues, que é de Belo Horizonte. Primeiramente, Cristiano. Boa noite, Cristiano. Boa noite, muito obrigado aí pelo convite, pela participação. Fazendo uma apresentação, quem é o Cristiano Santos? Bom, eu sou Cristiano Santos, eu sou professor, jornalista e palestrante. Trabalho principalmente como consultor de marketing digital e mídias sociais, ajudando as empresas a como utilizar o ambiente das mídias sociais para poder vender mais, fazer relacionamento e humanizar o atendimento com o cliente. O tema da atualidade, o que falar com relação a isso? Pois é. Hoje em dia a gente está vendo que cada vez mais essas empresas estão indo para as mídias sociais e os usuários utilizam muito mais também esses meios para se comunicar. Lógico que para a empresa conseguir abordar esse cliente, ela precisa começar a entender qual é a melhor forma de comunicação. Então hoje o estudo das mídias sociais, ele tem que entender o quê? O mundo está cada vez mais globalizado e por estar dessa forma, nós precisamos entender a linguagem de cada rede, de cada usuário. Porque a venda em rede social, a publicidade, ela muda um pouco o seu formato. Lá nós estamos falando mais de marketing de conteúdo do que necessariamente o marketing em venda direta. Acabou a era dos banners, a gente tem que colocar o usuário dentro do processo de venda, do processo de compra das empresas, porque o usuário quer cada vez mais fazer parte desse relacionamento com as empresas. Esse planejamento, então, é essencial, é isso? Exato. Não dá para fazer mídia social apenas fazendo posts e mais posts, sem um planejamento, sem métricas, sem analisar os resultados, se está funcionando ou não. Então o ideal é planejar, executar e depois analisar se isso está funcionando. Traçar a comunicação para que haja um efeito positivo. Qual o grande segredo, Cristiano? O grande segredo é, a empresa tem que ter uma imagem nas redes sociais que aproxime a linguagem dela do público. O público quer conversar com as empresas e nisso tudo ela tem que criar um relacionamento duradouro. Esse relacionamento duradouro não é chegar vendendo dentro da rede social. Primeiro eu crio então essa aproximação com o cliente, ofereço o valor do meu produto e depois disso eu posso aos poucos ir oferecendo o meu produto para transformar, lógico, em venda e em lucro para a empresa. E para que o efeito não seja contrário, não seja negativo. E aí? Pois é, a gente vê muitos casos de gerenciamento de crise, principalmente, por quê? Porque muita empresa ou já chega com o pé no peito, digamos assim, do cliente, querendo apenas colocar venda, 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 ou então não sabe fazer um atendimento humanizado. Muitas vezes é robótico dentro da rede social, responde de qualquer forma, ou melhor, nem responde o usuário na rede, e a velocidade das redes sociais é imediata, ela precisa de retorno logo. Por isso que a empresa que não está se comunicando rapidamente, ou que não coloca essa humanização, está dando um tiro no pé e não está chegando no cliente da melhor forma. Agora, na rede social temos também muitas farsas e mentiras. É preciso levar credibilidade da empresa ou daquele produto para o consumidor. O grande segredo. Exato. A gente está na era aí das fake news. Cada vez mais a gente vê notícias sendo compartilhadas pelas redes sociais, onde as pessoas estão acreditando em sites falsos e também empresas que muitas vezes não são tão idôneas na sua comunicação e faz com que as pessoas acreditem que aquilo ali não seja verdade. Então, é o que a gente fala, transparência. A gente fala muito no ensino das mídias sociais sobre a criação de personas, ou seja, a voz da marca. A voz da marca tem que passar credibilidade e principalmente demonstrar transparência para o cliente, falar assim, estou adquirindo um produto bacana de uma empresa que realmente está preocupada com a sociedade além de vender. E é uma realidade, a mídia social, o Brasil realmente é um campeão de acesso, desde a classe com o poder aquisitivo altíssimo até a mais carente. É impressionante como a penetração é cada vez maior na sociedade. Não, Cristiano? Pois é, a gente até fala assim que o brasileiro, ele testa as redes sociais, porque quando qualquer empresa de rede social lança uma ferramenta nova ou cria-se uma nova rede, o teste é no Brasil, porque o brasileiro gosta de ver como é que funciona, eles gostam de entrar e testar cada ferramenta e por isso que, pelo brasileiro gostar muito dessas redes, é que as empresas precisam aproveitar que eles estão nesse ambiente e chegar lá para poder conversar com eles também. Muito bem, aqui também o Alan Domingues, ele que vem de Belo Horizonte, a capital mineira, é o nosso convidado. Alan, boa noite, Alan.
Olá, boa noite, tudo bem? Quem é o Alan, profissionalmente fazendo também, é claro, a apresentação. Sim, eu sou Alan, sou formado em jornalismo, né, assim como o Cristiano. Assim como o Cris também, eu migrei lá atrás, no início da carreira, né, para o mundo do digital. Uma época que estava tudo começando, né, uma época que as empresas ainda estavam fazendo gerenciamento de comunidades no Orkut, de forma profissional, né? Então, o meu início aí nas mídias sociais foi gerenciando comunidades de clientes no Orkut. Peguei esse início aí lá, coisa de 7 anos atrás. Tive uma experiência durante 6, 7 anos em agência e depois migrei aos poucos, né, para a área da docência, onde hoje em BH nós temos uma escola de marketing digital, onde estamos chegando aí a coisa de 1.600 alunos já formados aí nos últimos 2 anos. E a nossa rotina é essa, todo final de semana em alguma cidade aí, compartilhando conhecimento, dando curso na área de marketing digital. Bem, agora você em Marília, qual será a principal dica para aqueles que acompanharem sua palestra? A principal dica que eu vou dar é aquela que quem já fez meu curso, quem já foi em alguma palestra, essa eu sempre dou é o seguinte. Eu sempre falo, mídia social não é canal de venda. Porque às vezes a empresa vai querer entrar nas mídias sociais, mas ela quer logo de cara vender. É aquilo que eu sempre falo, eu sempre gosto de fazer um paralelo entre mídia social e relacionamento humano, né? Quando você vai relacionar com alguém, você não pede a pessoa um beijo ali logo no primeiro encontro. Então, a palavrinha, assim, para mim, o resumo do sucesso de uma empresa nas mídias sociais é relacionamento. O que eu espero das empresas e também dos profissionais que estão entrando no mercado é, vamos pensar em construir esse relacionamento com o usuário para depois vender. Porque, assim, palavra de quem já está há mais de 7 anos na área, né? As mídias sociais é um importantíssimo canal de venda. E também, mas só que antes da venda, temos que pensar aí nesse relacionamento com o usuário, né? Igual o Cris falou, né? Não podemos mais ficar naquele relacionamento bem B2B, B2C, né? É um conceito que nós utilizamos muito hoje no marketing digital, que é o egg to egg, human to human, né? Tem que ser de pessoas para pessoas ali. Agora, estamos num país capitalista onde todo mundo quer lucro. Educar o empresariado e o profissional com essa mensagem é complicado. Levar esse importante ponto a ser educado por parte do empresariado ainda é complicado? É muito complicado. Ainda mais o empresariado PME, as pequenas e médias empresas. Você pensa assim, pô, já estamos em 2018, tá? Será que ainda há empresas que não querem investir no digital? Será que talvez todos os empresários já se conscientizaram? Não, ainda temos uma parcela grande aí de empresários que não acreditam na força do digital. E cabe a nós, profissionais de comunicação, não somente educar os novos profissionais que estão chegando no mercado. Para a gente fechar contrato com o empresário, antes disso, é preciso educá-lo, né, sobre a importância aí das mídias sociais no seu negócio. Muitos ainda estão com aquela mentalidade muito fechada ainda para o marketing offline, né? Mas esquece da importância que o digital hoje tem ali dentro do seu planejamento, né? Então é preciso sentar com o empresário, mostrar principalmente cases de sucesso, né? Para ele acreditar antes mesmo dele fechar contrato com nossos profissionais, né? Então esse processo aí que a gente chama de evangelização, então catequização do empresário, né? É importantíssimo para nós profissionais de comunicação fechar contratos e fazer prospecção. Bem, eu fiz a pergunta para o Cristiano, quero ouvir também a sua opinião. Credibilidade, levar essa palavra no efeito prático. E aí? Pode repetir, por gentileza? A credibilidade para tornar o produto, o potencial dele, com credibilidade para o consumo futuramente, é claro. Sim. É aquilo que eu falei na minha resposta anterior, né? Hoje, o empresário já quer chegar na timeline, ali na linha do tempo do usuário, já querer fazer a venda logo de cara. Hoje é possível você, uma empresa, ou então uma pessoa pública, uma figura pública desconhecida, vender para o usuário. Mas você pensa, como é que eu vou comprar algo de uma empresa que eu ainda não conheço? Onde aí nós não temos a credibilidade entre nós, né? Nós vamos construir isso aí com a questão do relacionamento. Eu sempre costumo falar que nas mídias sociais, para você construir a sua credibilidade, seja você figura pública, eu estou focando muito em figura pública porque estamos chegando aí esse ano, né, na época de política, seja você também empresário, geralmente, hoje, dentro de um planejamento no real, eu gasto em média ali 2 meses focando no relacionamento, gerando credibilidade e reputação para a minha marca, para depois vender. Hoje não existe nenhum meio mais importante do que as mídias digitais para gerar esse processo aí de relacionamento que, consequentemente, vai gerar aí essa credibilidade, né? Hoje, pode perguntar, fazer uma pesquisa, a cada 100 pessoas você vai achar mais ou menos uma que compra assim no escuro, né, no olho fechado.
Hoje você precisa gastar esse tempinho ali no seu planejamento de marketing digital para gerar essa credibilidade aí, né? E credibilidade a gente sabe que na vida real não é algo que nós conquistamos da noite para o dia, né? Assim nas mídias sociais é a mesma coisa. Então o empresário que hoje quer entrar nas mídias sociais, ele deve gastar esse tempinho aí, gastar não, né? Investir esse tempinho aí para construir essa sua reputação aí, né? E no ano eleitoral, a perspectiva de trabalho, de emprego, de contratos é muito grande? Sim, nós estamos aí prevendo que essa vai ser a eleição onde, digamos assim, a eleição mais digital de todos os tempos, né? Nós vivenciamos a última presidencial, mas agora o voto vai ser conquistado ali na timeline, na linha do tempo. Eu vi recentemente uma pesquisa, né, de um professor de um grande instituto do Brasil, que ele falou que ainda o voto é conquistado no offline. Mas hoje, com o advento das mídias sociais, a proporção que ela tornou, hoje você tem lá tudo quanto é tipo de público, né? Desde os bebenautas até os vovonautas, né? Que são as pessoas acima de 60 anos. Não tem como pensar que hoje as mídias sociais não vai ter nenhum papel importante nesse processo aí de conquista do voto. E nisso, nas equipes hoje de trabalho dos candidatos, o profissional de marketing digital está sendo muito disputado. Até mesmo porque nós não temos pouquíssimos profissionais de marketing digital com foco em política. Eu, por exemplo, o meu foco hoje é muito mais no varejo, né? Então, esse profissional marketing digital com foco em política, tá difícil de achar essa pessoa e está sendo buscado assim a laço no mercado. Só para a gente concluir, deixa eu ouvir também a opinião do Cristiano, já que é um ano eleitoral. A imagem política e dos políticos está arranhada pelos últimos acontecimentos. E aí, Cristiano? E é claro, o político quer resultado imediato. E aí? Pois é, acho que o interessante é que muitos políticos vão chegar nas redes sociais agora e vão querer fazer um movimento na timeline, até como o Alan falou assim, numa eleição onde a gente vai decidir pela timeline, pela linha do tempo, só que muitas vezes eles não estavam construindo essa imagem, não estavam construindo esse relacionamento nos últimos 4 anos. E aí de repente aparece e já quer todo mundo engajado, curtindo, comentando e compartilhando os posts, e aí vai começar a sentir aquela diferença de que rede social tinha que já ir criando esse relacionamento. Então o profissional, principalmente que for trabalhar com marketing político, ele vai ser o cara que vai ser responsável não só pela inserção desse político dentro das redes sociais, mas também em trabalhar a imagem dele perante o público, em converter muitas vezes uma imagem negativa que esse político vem trazendo, de repente, pela ausência nas redes, em uma pessoa que de repente o público começa a confiar no trabalho dele e gosta. É interessante a gente analisar, por exemplo, que nos Estados Unidos, a Hillary e tudo mais, o próprio Trump, eles são muito ativos em redes sociais. O próprio Trump, ele é muito ativo no Twitter. A Hillary, foi muito bacana que na época que ela estava candidata à presidência, ela tinha um LinkedIn muito ativo, usava muito essa rede social profissional. E eu fiz uma pesquisa recentemente dentro do LinkedIn e a gente ainda não vê os candidatos à presidência, por exemplo, criando um perfil no LinkedIn, ou mesmo se eles têm, eles não são ativos justamente numa rede social onde o foco é mais profissional. Então, a gente vai ver muito assim os políticos preocupados com Facebook e Instagram, mas quem for trabalhar com marketing político, comecem a se preocupar em colocar esses políticos em todas as redes que sejam possíveis e, claro, que combinem com a imagem deles e com a abordagem do público deles. Mas eu acho que tem um grande espaço aí para todos fazer um bom trabalho e uma boa campanha. Muito bem. Obrigado aos 2 profissionais, Cristiano e Alan, que estão aqui em Marília para a abertura da semana do curso de Publicidade e Propaganda da Unimar e foram nossos convidados especiais. Bem, é importante levar informação à população e a educação alimentar é fundamental para a qualidade de vida. Confira. Bianca e o marido Victor, pais do pequeno Bernardo, mudaram a alimentação logo depois de casar. Diferente de muitos casais que relaxam, engordam e perdem o controle na hora de comer, decidiram adotar uma alimentação saudável. A gente não aboliu nada, a gente se reeducou, assim. Eu sempre fiz questão de jantar. Janta eu nunca abri mão. Sempre comida fresquinha. E no almoço a gente mantinha saladinha, grelhado, tal, não sei o quê, porque ia comer em restaurante e não tinha jeito. Na gravidez do pequeno Bernardo, os cuidados foram redobrados. Os bons hábitos fizeram toda a diferença na saúde do bebê. O Bernardo ele não teve nem gripe. Não, nada. Uma pesquisa britânica comprovou que a alimentação dos pais influencia a saúde dos bebês.
Tá aí, então, é preciso realmente levar informação à população. Destaques do momento: juíza barra Dilma Cira e todos os outros pedidos para visitar Lula em Curitiba. Língua portuguesa já é a 7ª mais falada do mundo. É por isso que é fundamental que haja o intercâmbio também do Brasil com Portugal e os demais países que falam a língua portuguesa. Membro da Federação Paulista é flagrado com celular em campo em plena decisão do Campeonato Paulista. E a polêmica continua. O título é do Corinthians, pelo menos por enquanto. Daqui a pouco, Devisat, abertas inscrições para mais um vestibulinho. 280 vagas para 7 cursos. E o prazo final, última semana para a declaração do imposto de renda. Já, já.